pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael Bassi e hoje eu vou mediar aqui o nosso primeiro podcast do Unificado, o Atualizado. Hoje eu estou muito feliz porque a gente vai discutir uma questão bastante interessante, bastante atual, e eu estou aqui com dois colegas e amigos muito queridos, que são o professor Felipe Pimentel, de Atualidades, e o professor Michael, de Filosofia e Sociologia. E a gente vai debater hoje com vocês um pouquinho sobre a questão das eleições americanas que irão acontecer esse ano. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre os partidos, sobre os candidatos e até mesmo sobre o cenário político atual nos Estados Unidos. Mas já adiantando, esse podcast pode fazer bastante relação com outro projeto que o Unificado tem, que é o da análise das séries. E uma dessas análises das séries é feita comigo, que é sobre a série House of Cards, em que a gente discute exatamente a questão da política americana, e daí lá nesse projeto eu explico como é que funciona o sistema de votação, a questão dos delegados por estado, e a gente analisa também um episódio da série House of Cards. Então, para vocês que estão escutando aí a gente agora nesse momento, vai ser bastante interessante fazer essa relação também com esse outro projeto do Unificado. Para começar, eu quero pedir para o professor Felipe Pimentel comentar para a gente um pouquinho como é que está o cenário atual da política nos Estados Unidos. Bom, tem duas coisas, Rafael, que eu queria comentar. A primeira é a atual situação do Obama, né? Um governo que se encerra depois de 2 mandatos e que acredito que historicamente vai ficar conhecido como um bom governo, vai ficar com uma boa avaliação, porque a história acaba contemplando os principais fatos de um governo. E o Barack Obama assumiu em 2008 um governo numa crise econômica, envolvido em 2 guerras bastante difíceis, e está entregando um governo onde aparentemente a crise econômica perdeu os seus traços mais pesados, e as 2 guerras formalmente foram concluídas, ainda que ainda existam tropas americanas em ambos os países, no Iraque e no Afeganistão. Então isso é uma coisa que pesa, acredito, para o cenário da eleição nesse ano. O Barack Obama, do Partido Democrata, sairá com uma boa imagem frente a boa parte da população, não só americana, mas mundial. Além disso, também tem os critérios pessoais, ele é um cara muito bem quisto, né, pela comunidade. E além disso ainda tem aquelas outras medidas que ele andou tomando, né, como a Obamacare, como a reaproximação com Cuba, que também foram eventos que mostraram que, além de uma liderança dentro dos Estados Unidos, ele também tem uma boa imagem no mundo político, né? Ele é um cara bastante respeitado por tudo isso que ele tem feito nos últimos tempos. Exato, e isso eu acho que é uma coisa que pesa. Ainda que, passando então ao segundo ponto que eu queria falar, que são as eleições em si, nos Estados Unidos é muito forte o processo de renovação do debate político em cada eleição. Nem sempre se consegue fazer nos Estados Unidos o que se faz aqui no Brasil, que é um candidato chegar no pleito pegando toda a herança anterior, dizendo que é um herdeiro do anterior, uma espécie de continuação do anterior. Nos Estados Unidos isso é um pouquinho mais difícil do que no Brasil. De forma que parece que todo o debate reinicia a cada eleição. E aí qual é a situação? A gente tem hoje muito polarizada o debate entre os republicanos e os democratas. Os republicanos, que são politicamente, socialmente mais conservadores, têm a tendência a manter os valores tradicionais dos americanos que fundaram aquela nação americana puritana, ligada à família, à propriedade, ao trabalho, e que são economicamente liberais, defendem o mínimo de intervenção do Estado na economia, e os democratas, que são politicamente mais liberais, mais progressistas, defendem causas mais modernas,
né, estão abertos a discutirem e debaterem questões como união civil afetiva, a própria descriminalização das drogas, mas que em economia são mais interventores, defendem que o papel tem algum tipo maior de atuação. E todo esse debate lá nos Estados Unidos é muito mais consistente do que no Brasil, que fica uma coisa somente, parece que se discute o partido em si, e lá, na verdade, por trás do partido há um conjunto de ideias. E que dessa vez está mais clara e mais cristalizada a posição de cada um dos partidos. E até dentro dos próprios partidos, né? Como os pré-candidatos eles disputam as prévias, também esses pré-candidatos têm que discutir, e a gente nota que mesmo dentro do partido, às vezes há um grande debate, como é o caso do Partido Democrata, que tem hoje a Hillary Clinton e o Bernie Sanders, ambos disputando ali, e até com uma certa surpresa, o Bernie Sanders conseguindo algumas vitórias que não eram pensadas, né? E para isso também eu vou pedir agora para o professor Marco falar um pouquinho sobre essa polarização que há entre esses candidatos, principalmente o Sanders e o Donald Trump. Bom, gente, eu acho que o Felipe tocou num ponto importante, né? Eu acho que é sempre relevante a gente lembrar quando fala em liberais e conservadores, né? Direita e esquerda nos Estados Unidos, né? Os liberais na economia geralmente são mais conservadores do ponto de vista moral e social, e aqueles mais liberais ou ditos progressistas em aspectos morais e sociais acabam tendo uma veia um pouco mais conservadora na condução econômica de um Estado mais participativo, né, ou até mesmo intervencionista na economia. O que é interessante nesse cenário atual é que a gente tem polarizações bem extremas que estão ganhando espaço e mídia, né? De um lado a gente tem o Bernie Sanders, né, que se autodeclara um socialista dentro do Partido Democrata. Ele tem uma história no Partido Comunista Americano, ele se filia, até onde se sabe, recentemente no Partido Democrata. 2010, nos últimos anos ele se filia justamente, acho que com essas pretensões também de ser uma via mais à esquerda dentro do Partido Democrata, que é um partido mais de centro-esquerda, né, como se diz nos últimos anos, né? Então, com propostas bem fortes de redistribuição de renda, né, de juros de bancos, né? Então, atacando, digamos assim, as principais elites econômicas, causando assim um certo furor, né, no debate atual. Tendo, né, uma boa aceitação também por parte dos jovens, né? Dos jovens, né? Ele é um cara, inclusive, mais velho, né? E isso é bastante interessante, porque sendo a votação nos Estados Unidos, o voto não sendo obrigatório, eles precisam também conquistar com que os eleitores saiam de casa, lembrando que lá não é feriado, né? Então as pessoas têm que arranjar um momento no dia para ir votar. Então eles também têm que convencer a pessoa a sair de casa para votar. Exatamente. Sempre na segunda, terça, depois no dia de semana vai cair acho que uma terça-feira, ali por 8, 9 de novembro, né? Então é exatamente isso, Rafa. E por outro lado, né, a gente tem do lado republicano, parece que todos os caminhos estão realmente conduzindo ao Donald Trump, que uma figura icônica, né, no showbiz norte-americano, com programas de reality show, né, sempre na lista dos mais ricos da Forbes, né? Agora os últimos comentários sobre ele é sobre o tamanho da sua fortuna. E o Trump está fazendo esse discurso um pouco mais, né, conservador no que diz respeito às políticas sociais, né, um Estado mais enxuto, né? Uma das críticas claras ao Obama, essa reaproximação com Cuba depois de tanto tempo, uma coisa que ele renega, tentar tratados de armas nucleares com o Irã. Então, o Trump vem com esse discurso mais à direita, né, por assim dizer, um discurso mais conservador do ponto de vista das políticas sociais. Tu citaste, né, o Obamacare, né, uma espécie de sistema público de saúde nos Estados Unidos. Ele ataca isso frontalmente. E a gente tem a Hillary, na verdade, ela parece estar, apesar de fazer parte do Partido Democrata e estar rivalizando com o Sanders, isso ela parece ser ela a maior
digamos assim, ela que recebe o legado do Obama com mais legitimidade, né? Ela parece realmente incorporar uma espécie de candidata que vai levar adiante as coisas que o Obama tem trazido. Até né? pelo fato de ter participado do ter sido secretário do de governo, Estado, né? Dele por 4 anos ou um pouco mais. Então eu acho que o que é interessante é justamente isso que o Felipe comentou, né? A questão ideológica sempre na frente de picuinhas diárias, né? O que parece ser muitas vezes o contrário do que ocorre aqui no Brasil. Na questão ideológica, ela vem a reboque de questões partidárias e de problemas que surgem através de questões colocadas pela mídia, né? Não por uma cultura de debate ideológico. Né? E é interessante notar também que o Donald Trump tem algumas declarações que são bastante contundentes, né? Vamos usar essa palavra. E isso tem uma reação desses que são mais liberais na questão moral. Um exemplo disso que eu achei bastante interessante, foi a entrega do Oscar, né? Que os mexicanos, como o Iñárritu, que né, voltou a ganhar prêmios, ele fez questão de deixar claro que, por exemplo, esse discurso que o Trump usa contra os mexicanos, contra os latinos, é um discurso que pode tornar-se problemático para conseguir votos de uma grande parcela da população, né? A gente não pode esquecer que o Obama ele soube muito bem levar o seu discurso para conseguir os votos, né? Tanto dos latinos, quanto das mulheres, quanto dos chamados afro-americanos, né? Como eles se chamam. E o Trump ele não pensa politicamente nesse aspecto, né? Ele faz realmente um discurso de defesa daquilo que ele acredita, não levando em consideração muitos grupos que têm um número expressivo de votos. O Trump chama atenção por se destacar dentro de uma ala mais conservadora do partido, inclusive no contexto, né, Rafa, a gente não pode esquecer, no contexto em que o tema do terrorismo voltou com bastante força e por causa dos ataques, né, recentemente em Bruxelas e os 2 ataques em Paris em menos de um ano, isso reforça muito um discurso anti-imigração, um discurso anti-minorias e obviamente, né, com a sombra do 11 de setembro sempre pairando, né, no ideal norte-americano como um problema sempre a ser combatido, o Trump ele acaba, né, ganhando votos e adesões por esse lado, né, por ser alguém num discurso de fechar a fronteira, né, criar um muro entre Estados Unidos e México, um muro a ser pago pelos mexicanos. Então ele, com esse tipo de discurso mais de reação a esse tipo de problema, ele acaba aí na dianteira dessas discussões, e um nome que não se acreditava muito é um nome que agora parece estar nas cabeças, né? E a gente vai ter que ver também, porque parece que muitos dos republicanos mesmo, eles mesmos criticam o discurso do Trump, né? O que as notícias nos mostram, principalmente dos jornais americanos, é de que há muitos republicanos que estão descontentes com essa guinada que o Trump conseguiu nessas prévias. Bom, o que a gente precisa fazer é continuar aí observando os eventos, continuar analisando o que nos chega e esperar mais para frente aí o que vai dar tanto no resultado das prévias, para a gente ver quem que serão realmente os candidatos, e na campanha em si presidencial, né? Vamos ver quem é que vai substituir o Obama nos próximos anos aí. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço aqui imensamente, então, a presença dos meus amigos, professor Felipe Pimentel e o professor Michael, e nos vemos no próximo Atualizado. Grande abraço.